Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Eu sou a Rogéria Gontijo. Aqui é a Flávia. E eu sou a Cecília. Saudade da voz da Cecília. A imagem dela não, porque ela é linda demais, né? Ela mostra pra ela aqui na foto. Ai, nem tá tão bonita assim na foto quanto pessoalmente. Juro, jurandinho. E aí, episódio de hoje, mais do que interessante. Mais do que demais. Nossa, sabe o que eu fiquei pensando na hora que você sugeriu o título? Assim, primeiro a gente fala pra eles seguirem a gente nas redes sociais e fazer o mundo ficar melhor. Mas não tá seguindo ainda? Não acredito. Ai, meu coração. Ai, eu tombei a cabeça. Assim. Deu bambeiro. Então, olha, se você quer melhorar a sua vida, melhorar o mundo à sua volta, né, curte os nossos episódios, compartilha com quem você acredita que está precisando ouvir o que a gente disse ali, né? Vamos melhorar o mundo à nossa volta, e melhorando o mundo à nossa volta, a gente melhora a nossa vida. Então fica aqui com a gente e muito obrigado às pessoas que estão sempre aqui com a gente, a nossa audiência, que nos dá retornos tão significativos e carinhosos, né, Rogério? Muito obrigada, vocês são muito importantes pra gente. A gente não sabe ser feliz sem vocês a tiracolo, mas é possível será ou não? Como ser feliz sem um amor a tiracolo o tempo todo? Será que tem jeito? Eu sou a prova viva de que tem. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como não colocar uma relação amorosa como sendo o centro da sua vida. Se você não está namorando, fica no vídeo também. Às vezes você acredita que o amor da sua vida é o seu trabalho, sua amiga, alguém da sua família. Um amor a tiracolo no sentido mais amplo pode até parecer que é só no sentido afetivo, sexual, mas não, é no sentido afetivo em toda a sua amplitude. E aí eu quero dar um aviso, porque sou dessas. Hoje no podcast eu vou falar o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo, voltar atrás como eu faria, repetindo, e não como as pessoas têm que fazer, e não como uma dica que eu estou dando para elas, mas baseado em tudo que eu estudei, em tudo que eu vivi, para não ser dependente de nenhum amor a tiracolo, a não ser Rogério com Rogéria. Uau, achei poderoso. Achei. E aí, só pra gente treinar aqui como se fosse uma prova do Enem. É o que você deve fazer depois que você me ouvir? Não. É o que a sua amiga deve fazer depois de ouvir o podcast? Não. É o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo e se eu tivesse todo o conhecimento de estudo, de prática profissional e de toda a trajetória e bagagem de vida que eu tenho. Então, bora lá. Mete o pé na porta. Eu vou pôr um escudo assim da Mulher Maravilha. Falou. A Cecília é o calor. E aí, Flávia, primeira coisa, se pudesse voltar ao tempo, eu faria uma lista de tudo que impacta e que garante a minha felicidade sem depender de ninguém. Então, os 10 primeiros itens da minha lista seriam o que eu posso fazer para não precisar de um amor a tiracolo, seja ele qual for na minha vida. E esses 10 primeiros itens sou eu. Tudo eu. Depois disso, eu, com muita sorte, colocaria mais outros 10, que se acontecesse de a pessoa, né, conseguir atender as minhas expectativas e os meus desejos, isso funcionaria bem. Mas é o que depende do outro, é uma probabilidade menor. O que depende de mim, uma probabilidade maior. Sim, e aí quando você fala, né, pra mim vem a ideia, assim, de se tornar inteiro. Né, assim, nós somos inteiros e aí não precisa de alguém para vir e te completar, sabe, assim, aquela pecinha que tá faltando, como a gente ouve, né, a tampa da panela, a metade da laranja, a gente até já falou isso aqui algumas vezes nos nossos episódios, mas assim, para que eu não fique com essa necessidade de ter alguém o tempo todo ao meu lado, ou mesmo de vincular, né, assim, o meu valor a ter alguém, né, eu sou uma pessoa de valor, a partir do momento que eu namoro, eu caso, eu construo uma família, né? E infelizmente a nossa sociedade ainda tem muito desse pensamento, principalmente vinculado ao mundo feminino. Mas o que a gente deve fazer é trabalhar para ser inteiro. Olha só, as pessoas, se você fizer, né, um exercício da linha do tempo da sua vida, várias pessoas na sua vida já passaram, algumas ficaram, algumas
foram embora, algumas duraram muito tempo, algumas duraram pouquíssimo tempo, mas a única pessoa que ficou na sua vida esse tempo todo foi você. Né? Então, você não pode colocar algo que é tão precioso como a sua felicidade, se sentir uma pessoa de valor, interessante, na mão de outra pessoa. Então, para mim, sabe, Rogéria, Uhum. o que a gente deve fazer é trabalhar a nossa vida toda, o nosso tempo todo para não se abandonar, sabe? Ser aquela pessoa que nunca vai se abandonar, ser uma pessoa que vai sempre se enxergar, buscando o melhor, o desenvolvimento, uma pessoa que você sempre vai se cuidar. Né? Porque o outro não pode te dar essa garantia, né? O outro pode ir embora, o Uhum. outro pode, inclusive, perder a vida, né? Então, como que eu vou colocar o meu valor, o cuidado da minha pessoa em outra pessoa, né? Assim, nas mãos de outra pessoa? Não, então eu preciso trabalhar na minha vida para ser inteira e ser essa pessoa que cuida de mim, né? Que me ama, que não vai, né? Eu não vou me abandonar. E aí, como que eu faço isso, né? Buscando construir uma vida que eu sinta orgulho de viver, né? Assim, Uhum. sinta prazer, que eu seja aquela pessoa que eu goste, né? Eu olho para mim e penso assim, ai, que bacana que eu sou. Eu aprendi isso um pouco tarde, mas ainda em tempo, e para, obviamente, ajudar outras pessoas, que tem a ver muito com o meu propósito de vida. Quando eu lembro que eu terminei um relacionamento, e aí eu falo para minha psicóloga: Nossa, mas e agora? O que vai ser de mim? E aí ela me dá uma direta e fala assim: A sua preocupação é de não ser o protagonista mais da vida de outra alguém. Então, a palavra de ordem é aprenda a ficar sozinha. E na hora, o meu mundo assim desabou, mas como assim não? Eu sempre pulei de um relacionamento para outro e outro e outro. E no dia que eu realmente me propus e dei um voto de confiança pelo quanto ela me conhece, e na terapia é basicamente isso, o papel do psicólogo é porque a gente não consegue enxergar o próprio nariz, e é o terapeuta que vê o nosso nariz, então ele mostra, né, revela a nossa essência. Eu resolvi, não, vou tentar esse negócio. E aí foi a melhor coisa que eu fiz nesse mundo. No sentido de agora não me escolhem mais. Agora eu tô com a bola, quem tá com a bola é que saca, e não vou mais me ocupar de ficar pensando na atitude do outro, interpretando o outro. Se a outra pessoa não está em busca, por exemplo, de um relacionamento sério, não tem problema, eu sei que ela não é pra mim, eu não vou sofrer. Não vai ter mais aquela coisa que a gente às vezes escuta no consultório de ai, como que eu vou fazer? Que eu vou ficar sozinha. Ai, mas e se ele não quiser? Não tem problema. O momento melhor para você falar com o outro o que você está buscando é depois que você falar oi. E aí você não pergunta para ele o que ele quer, você comunica o que você está buscando. Olha, eu estou buscando uma pessoa para viajar. Olha, eu estou buscando uma pessoa para casar. Eu estou buscando uma pessoa para constituir família. Quando você está nessa condição de saber conviver sem nada a tiracolo, coisas materiais, pessoas, ou qualquer situação desse tipo, você consegue se posicionar dessa forma, porque na pior das hipóteses, que é a melhor, você volta para essa condição que você já está acostumado a viver. E aí, se eu pudesse voltar ao tempo e tivesse aí cheia de colágeno no rosto e quisesse constituir família, eu pensaria o seguinte: o quanto antes eu conseguir encontrar, recrutar, buscar alguém que tenha o mesmo objetivo do que o meu de constituir família nos moldes tradicionais, mais vantagem eu tenho em relação a isso. E não depois que ficar mais velha e as pessoas pensam assim: ah, mas a Jennifer Lopez, ah, mas a Cláudia Raia. Então tá, vou retirar o que eu falei. A Jennifer Lopez, a Cláudia Raia são exceções. No meu caso, e provavelmente no da maioria das pessoas, a gente não é exceção. Então, se fosse hoje e alguém me perguntasse assim, mas como que você vai fazer para encontrar uma pessoa hoje para, sei lá, ter filho, cachorro, papagaio? Eu tiraria o meu cavalinho da chuva, obviamente, porque eu sei que isso não vai acontecer. E eu não tenho o menor problema com isso. Eu já vivi o que eu gostaria de viver intensamente dentro do que eu fui capaz de realizar dentro da minha vida. E eu me sinto, acho que depois desse período de ficar sozinha, completamente realizada. Que lindo. Eu fui tentar justificar, mas já que você falou que lindo, então eu. Mas olha só, eu penso que
uma pergunta que, né, pode guiar essa pessoa que está, né, aí se construindo ainda na vida, não se sente inteiro, como hoje você falou, que se sente, né, ou mesmo que coloca ali muita expectativa no relacionamento, fazendo daquilo ali um alicerce da própria vida, e né, gente, não pode ser só um, né? A casa cai, né? Tem que ter pelo menos três, né? E é pouquinho, três, tá? Mas assim, pergunte-se, sabe, assim, o que você busca em alguém para que esse alguém faça por você que você não pode fazer? Porque às vezes a gente está buscando alguém que nos valide, que fale assim, nossa, como que você é bacana, mas é igual eu disse, por que não você construir esse conhecimento sobre si mesmo? Nossa, olha aqui, como é que eu sou bacana, como que eu faço, como eu sou, né, foda, né, como eu construo coisas bacanas para mim, para minha vida, para quem está ao meu redor, né? Às vezes você está procurando alguém que te enxergue. Busque se enxergar. Às vezes você está procurando alguém que cuide de você, né? Então, aprenda a cuidar de si mesmo, sabe? Aprenda a se validar. E aí, olha só, caso aconteça de aparecer alguém, você estará inteiro. Você não está procurando ali naquela pessoa algo que falta em você. E um relacionamento saudável é um relacionamento onde as duas pessoas estão ali inteiras, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu não posso colocar na mão de outra pessoa, né, assim, algo que está completamente fora do meu controle. Porque olha só, você está colocando a sua vida, algo valioso de si, nas mãos de outra pessoa, né? E aí é outra pessoa direcionando a sua vida. Que poder, hein, que você tá dando? E ainda ficar interpretando o que que o outro quer, como é que o outro vai agir, baseado no que ele fizer, o que eu vou fazer. Pouco importa o que que o outro vai fazer. Eu preciso saber qual é o resultado final que eu quero atingir. Então, se o meu chefe não gosta de mim, pouco importa se ele não gosta de mim. Eu lembro sempre do meu objetivo final. Se eu tô hoje em um único emprego, quer dizer que eu tenho uma mesa de um pé só. Então eu preciso fazer outras coisas para ter outras fontes de renda, ou pensar também na minha aposentadoria, em como sobreviver ali naquele trabalho que eu tô, em ter ideias criativas, porque quem tem uma mesa de um pé só e deposita tudo naquilo ali, se você perde esse pé, você perdeu tudo. O ideal é a gente ter mesa de muitos pés. Não é só o trabalho que sustenta a gente, a tiracolo, não é só a amizade que sustenta a gente, a tiracolo, não é só o amor que sustenta a tiracolo, é o trabalho, a amizade, o casamento, o namorado, o ficante, a espiritualidade, por aí vai. Assim a gente não vai ficar preocupado com o que a outra pessoa quer. E aí tem uma situação polêmica, Flávia, que para quem está buscando um relacionamento sério, se eu pudesse voltar no tempo hoje e não quisesse fazer de alguém aquela coisa, né, do que a gente falou de andar tira-colo, eu preservaria muito mais a minha intimidade. Então eu não contaria exatamente tudo e eu dividiria estritamente o que aquela pessoa precisa saber a meu respeito. E não todas as minhas fragilidades, todas as minhas vulnerabilidades, porque aí eu tô criando um campo para precisar dessa pessoa tira-colo. Eu iria, assim, me proteger o máximo possível, lembrando daquela máxima que a gente já falou aqui, que o melhor amigo do adulto é o psicólogo, e não ter o menor problema de não fazer o amor da sua vida, o chefe, a melhor amiga, alguém da sua família, como sendo a pessoa que vai ouvir a sua intimidade. Porque esse terreno não é um terreno seguro, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, quando você fala disso, e aí é um assunto que a gente vira e mexe, tá voltando, essa a questão das redes sociais, né? Assim, eu penso que a gente tá tendo uma dificuldade de entender, sabe? Assim, o que que é íntimo, o que é público, né? O que que eu preciso deixar no privado e o que que eu compartilho. E aí, olha só, a sua vida, a sua intimidade é algo muito, muito, muito precioso, sabe? No mundo não existe um outro alguém, né, com essa intimidade, né, esse mundo íntimo seu. Então, se é tão precioso assim, né, tenha cuidado, né, assim, observe muito bem para quem que você vai revelar a sua história, a sua intimidade, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, né, porque é precioso e aí essa pessoa precisa trabalhar para merecer. Exatamente. Agora, se o outro quiser contar pra gente a intimidade dele, Ah, me deixa, né? desculpa.
Aí a gente Escuta, anota, anota toma notinha, e sai no lucro, não é? não é? Outra coisa que eu faria, se eu pudesse voltar no tempo, eu não me preocuparia mais em ficar entretendo as pessoas o tempo inteiro, não. Eu deixaria com que elas ficassem me entretendo muito mais do que eu ficar preocupada no que eu devo fazer, se eu devo preparar um café da manhã, se eu devo, sei lá, passar uma maquiagem de um jeito, partir o meu cabelo de outro. Então eu ficaria na posição de a outra pessoa também precisa me entreter. Agora, se batesse aquela vontade absurda, você faz, né? Você faz aí do seu jeito. Eu tô falando o que eu faria. Então, quem tá do outro lado, claro, a gente não conhece, não sabe como que é a realidade da pessoa. Mas se ela ponderar um pouco do que a gente tá fazendo aqui, o que servir, você vê se você quer ficar entretendo, se você quer ficar analisando o que o outro tá fazendo, ou se você vai ficar mais preocupado com o seu objetivo final. Se você vai aproveitar enquanto tiver muito colágeno para ficar na posição de escolher e fazer jus ao seu poder, se depois que passar essa época toda, né, da nossa juventude, quais os outros atributos a gente precisa nutrir para poder ter vantagem competitiva nesse mundo? Então, se eu não tenho, por exemplo, se não sou tão ágil, não sou tão forte nos esportes, não tenho, sei lá, tanto dinheiro, é o conhecimento que vai libertar. O fato da gente saber assuntos variados, saber conversar, fazer perguntas para o outro, coloca a gente à frente de muita coisa. E à medida que a gente aprende a escutar o outro, a fazer perguntas sobre ele, obviamente a contrapartida disso é você falar e se perguntar sobre si. Então, né, eu penso assim que, em resumo, é a gente se colocar no centro da própria vida, Uhum. né, ao invés de ficar ali muito ansioso para trazer alguém para sua vida, sem você estar ali no comando, né? Então, é isso. E também, assim, trabalhar para ter uma vida interessante. Entender que você não precisa de alguém para sua vida se tornar interessante. Você pode ser esse alguém, né? Então, busque isso, né? Transformar a sua vida em algo que seja interessante para você. E quando a gente faz isso, a gente se torna mais interessante Uhum. para o mundo, né? Assim, é isso que Eu, acontece. eu tô muito ousada hoje, e aí, assim, a gente sabe que você é casada e leva super bem essa dinâmica de equilibrar a sua qualidade de vida de você consigo dentro do casamento, enquanto ter alguém que tem uma família. Uhum. E antes de mais nada, eu queria dizer, né? Eu sou super a favor do amor, de encontrar alguém, não defendo bandeira de ataque nem nada. Mas eu acho interessante, se você pudesse falar assim, como que foi que você encontrou esse lugar? Que pode ser que seja uma dificuldade, por medo de perder uma relação, por medo de se revelar muito e o outro não gostar. Como que você encontrou esse lugar? Porque a gente sabe que você faz isso, a gente sabe que você sabe Com fazer isso. terapia. Mas Mas fala assim, três coisas que você faz pra você, que você consegue ter assim, esse momento assim de intimidade. então, eu penso que uma das coisas foi que eu abandonei aquela ideia do amor romântico, porque eu Uhum, entrei, inclusive, pro casamento com essa ideia e fui entendendo ali o amor que era possível para que, né, para meu companheiro e eu conseguirmos desenvolver. Então, isso foi importante, ou seja, né, eu baixei minhas expectativas e encarei a realidade. uhum, Um outro ponto foi que eu entendi essa questão do ser inteira, uhum, sabe? Assim, o, é, o Geraldo, que é, né, o meu marido, ele não tem ali num baúzinho guardado as coisas que me faltam, sabe? Assim, o que me frustra, né? E ele ia abrir e ia me presentear com aquilo. E isso é uma ideia, assim, até muito infantil, né, Rogério? uhum, Então, isso me ajudou muito a ter um olhar mais maduro e entender que o outro não tem posse de nada que eu não possa ter e fazer por mim. Né? Então, eu penso que é isso. E um outro ponto é assim, é que nós dois somos pessoas que temos muito em comum em relação à questão de valores de vida. Nós somos muito diferentes, né? Assim, temos personalidades diferentes, mas ainda assim o nosso olhar se cruza muito naquilo que é importante, que é como a gente enxerga a uhum. vida, lida com a vida, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu te conheço tanto e eu tô aqui pensando na praticidade das coisas e eu lembrei de duas passagens da sua vida. A primeira, de quando o seu horário de fazer unha era sábado, 10 horas da manhã.
E aí, um belo dia, você quis mudar esse horário para um dia da semana. E eu falei, mas Flávia, como que você está fazendo uma coisa dessa? Se você não, eu decidi que no fim de semana eu quero acordar e aproveitar o meu marido e eu quero aproveitar a minha família. Então, esse horário que era meu no sábado, eu resolvi que eu quero passar ele para o dia da semana. E uma outra coisa que eu acredito que você faça é ter rotina. Então, assim, eu sei que você tem os dias e os horários para poder treinar, que você tem flexibilidade na sua agenda para, se quiser tomar um café, para um convite de última hora, e sei que você desenvolveu bem a habilidade de falar não e de negociar os momentos assim que dá para flexibilizar com a sua família, o seu núcleo como um todo, mãe, pai, irmãs e a familhinha, para poder ceder esse horário, ou para um cafezinho, ou para uma pizza, para gravar o podcast. Então, essa rotina mais pensada e ao mesmo tempo flexível também ajuda a não precisar de ter nada a tiracolo, de ter uma vida mais leve, mais fluida, mais dinâmica. Sim. E aí, e isso é um trabalho, né, do que eu disse aqui, de buscar ser inteiro mesmo, né? Não é? Pois é, hoje, se eu fosse pensar em mim, o que eu faço é de cara apresentar o que é a minha vida para outra pessoa e falar para ela assim, olha, se bater com o que eu estou buscando, com o que eu quero, e eu sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero fazer, você é muito bem-vindo, mas já fica sabendo que eu sou super ativa com as coisas, eu gosto de ler, eu gosto de ter os meus horários, mas eu também sei ceder e ser flexível. Não é uma inflexibilidade aonde você chega e aceita tudo do meu jeito, da forma que eu quero. Dependendo da pessoa, da proposta, do que ela quer para o futuro, por que não ceder? Né? O que não dá é para ficar insistindo em relação achando que você tem uma varinha de condão e que as coisas vão mudar. É tão difícil mudar o outro, parte do princípio que você não vai mudar. A felicidade vem que é uma beleza. Sim. É isso, né? É melhor ter a tiracolo, uma bolsa bonita, uma mochila bonita, ombros sarados, do que alguém. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então tá. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau! Tchau.